Olá, meu amigo concurseira, olá, minha amiga concurseira, sejam todos bem-vindos ao simulado de véspera. Eu sou o professor Jonas Rodrigues, professor de língua portuguesa e o seu professor de redação. Estamos aqui para darmos continuidade ao módulo completo de redação para concurso público e dessa vez abordando o módulo 4, beleza? Então, direto ao ponto, sem perder tempo, vamos à luta, porque a luta veio a nós. Tranquilos? Bom, o módulo 4 ele vai abordar o uso dos conectivos. Tá? Nós vamos estudar a importância dos conectivos para uma boa redação. Até onde os conectivos eles podem nos ajudar a elaborar uma boa redação. Tá? E já posso te adiantar que o conectivo é fundamental em uma redação. Uma redação sem conectivo é uma redação feia e mal redigida também. Tá? Porque os conectivos eles servem para fazer um link, aquele link entre um parágrafo e outro, fazer link entre um período e outro período. Então não há como a gente fazer uma redação sem colocar um conectivo. Tranquilos? Os conectivos eles podem ser as conjunções, preposições, podem ser alguns termos, os próprios advérbios também podem funcionar como conectivos. Tranquilos? Então nós vamos aprender a importância do conectivo numa redação e como abordar um conectivo, como usar um conectivo, como fazer uso dessa preciosa ferramenta na nossa redação, beleza? Bom, como eu disse, os conectivos eles podem ser conjunções, principalmente as conjunções, tá? Os conectivos mais famosos, mais usados são as conjunções, e é por isso que a gente, quando estuda lá os períodos compostos pela subordinação ou coordenação, a gente trata muito bem o uso das conjunções, né? A gente aprende a ideia que ela nos remete, a ideia que ela passa para a gente, e aqui não vai ser diferente, beleza? Os advérbios também, eles podem funcionar como conectivo, nos ajudam muito a elaborar uma boa redação. Bom, nosso próximo programa aqui no slide tem a imagem de um quebra-cabeça, né? E o que é esse quebra-cabeça? Quebra-cabeça é uma montagem, é igualzinho à redação, tá? Não é diferente de uma redação. Uma redação ela é montada, você monta uma redação. E os conectivos eles podem nos ajudar muito nessa montagem, tá? É ele que vai nos ajudar ali a perceber onde quais são as ideias selecionadas, né? A gente viu isso no módulo anterior, que a gente pode usar e fazer essa conexão entre uma ideia e outra através de um conectivo. Enfim, conectivo nos indicando prioridade ou relevância. Que tipo de conectivo pode nos remeter à prioridade e à relevância? Né? Quais conectivos? São basicamente os conectivos que nós vamos chamar de adverbiais, locuções adverbiais. Em primeiro lugar, primeiramente, né, em primeiro plano, antes de mais nada, a gente pode iniciar uma redação dessa forma, ou a gente pode ligar os períodos ou os parágrafos dessa forma também. E aqui eu coloquei um exemplo, tá? Uma frase aqui, como a gente pode usar esse conectivo de prioridade, de relevância. Primeiramente, devemos atentar ao que diz a lei. Ou seja, em primeiro lugar, antes de mais nada, essa é a prioridade, atentar ao que diz a lei. Tá? Essa observância sobressai sobre qualquer outra observância. Tá? Então, em termos de relevância, essa é a maior. Nós temos conectivo também que nos indicam tempo, né? E vocês agora vão lembrar das locuções adverbiais temporais, né? Ou dos adjuntos adverbiais temporais, por que não? Né? Tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão são conectivos também que nos ajudam, nos remete a essa ideia de tempo, né? Logo após, assim que, logo depois, ao sair, ao entrar, beleza? Então são conectivos que vão ligar parágrafos ou períodos que nos remete à ideia de tempo. E aqui eu coloquei um exemplo dentro de uma frase. Logo após sair da aula, Bianca teve um encontro com Arthur. Ao sair da aula, Bianca teve um encontro com Arthur. Pouco antes ou pouco depois de sair da aula, tá? São conectivos que vão nos dar sempre ideia de tempo. E são adjuntos adverbiais, né? Locuções adverbiais temporais. Tranquilo? Bom, os conectivos que nos remetem à ideia de semelhança, comparação ou conformidade. E vocês vão perceber que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Comparação, conformidade, aí vamos lembrar ali das subordinadas conformativas, das subordinadas comparativas, não é isso? Sim, são conjunções que são conectivos. Né? Tudo aquilo que conecta, a gente chama de conectivo. Uma conjunção tem essa função, né, de conectar um período a outro período, liga uma frase a outra frase. Então, sim, é um conectivo.
Então, para estabelecer uma relação com uma ideia ou conceito que já foi apresentado anteriormente ao texto, né, utilizamos esse tipo de conectivo. Conectivo que nos remete à ideia de semelhança, comparação ou conformidade. De acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso. E a gente já falou no módulo anterior que essas conformativas a gente usa sempre que a gente quer nos abster, né, da responsabilidade daquilo que nós estamos falando. Então é de acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, são palavras minhas. Tá? Então o povo brasileiro é muito diverso. Não sou eu que estou dizendo isso. É Darcy Ribeiro que está dizendo. É por isso que eu usei ali uma conformativa. Tranquilo? Conectivo que nos remete à ideia de condição ou hipótese. E aí você vai lembrar daquela condicional, né? A subordinada condicional. Se, caso, né? Caso chova essa tarde, não iremos à academia. Então ali é uma condição. E as conjunções subordinadas, elas funcionam da seguinte forma. Você tem no primeiro momento, né, uma situação que está condicionada a outra situação, tá? Eu tenho uma situação A condicionada à situação B. A situação A só vai acontecer se acontecer a situação B. Se não acontecer, não vai acontecer. Se eu estudar, condição A, condição B, vou passar na prova. Eu não estudei, eu vou passar na prova? Não, eu não vou, porque estabeleceu uma ideia de condição. Só vai acontecer em A se acontecer em B. Então, se eu estudar na prova, se eu estudar, vou passar na prova. Se eu não estudar, eu não vou passar. E é assim que funcionam as condicionais. Beleza? Conectivo que nos remetem à ideia de continuação ou adição, né? Aí vocês vão lembrar ali das conjunções, né, adicionais, aquelas que adicionam. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Além disso, ademais, demais, outro sim, ainda mais, né? Por outro lado, o também. Né? O também é muito usado como conjunção adicional. Então, Suzana foi professora na Universidade de Minas Gerais no período da ditadura militar. Além disso o quê? Além de ter sido professora na Universidade de Minas Gerais, não é isso? Então, esse além disso vai acrescentar mais uma informação. Ela vai adicionar mais uma informação. Então, além disso, foi coordenadora do Departamento de Artes vinculada à Secretaria de Cultura do município de Belo Horizonte. Beleza? Então, além disso, também, né? E eu posso já garantir a vocês também que nós estamos falando aqui de um operador argumentativo, tá? E toda vez que tem o também, além disso, você sabe que nós vamos estar adicionando essa ideia. Então, Suzana também foi professora na Universidade de Minas Gerais. O que eu quero dizer com isso? O que eu posso pressupor? Que ela foi professora em outros locais, né? Não foi só na Universidade de Minas Gerais. Em outros locais, ela também foi professora. Então, aqui, além de termos um conectivo dando essa ideia de adição, né? Acrescentando algo, nós temos também um operador argumentativo, tá? Que vai nos deixar pressupor, inferir alguma coisa. Beleza? Bom, conectivo que dá a ideia de dúvida, né? Algo incerto. Então, provavelmente, né, quiçá, ou seja, quem sabe, né, é provável, não é certo. Ou seja, pode ser que sim, pode ser que não. Então, é provável que Tomás não venha trabalhar hoje. Tomás não vai trabalhar hoje? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Ali é algo incerto, é uma dúvida. Temos o conectivo que nos passa uma ideia de certeza, né? Enfatiza aquilo que ele está falando. Então, quando queremos ressaltar algo que temos certeza, ou mesmo para enfatizar uma ideia, no texto utilizamos esses elementos de coesão, tá? Que é o conectivo, que passa a ideia de certeza ou ênfase. Então, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, ou seja, não tem dúvida, né? Sem dúvida, inegavelmente, com certeza. E aqui está nosso exemplo. Certamente, Cecília esteve envolvida no caso de roubo. Ou seja, ele está certo disso, né? É a certeza que ele tem. Conectivo que nos passa a ideia de surpresa ou imprevisto, né? Aquilo que não se esperava. Tá? São elementos que enfatizam uma surpresa, inesperadamente, de súbito. Né? O que é uma morte súbita? É uma morte que não estava esperando, aconteceu de repente. Né? Então, de repente, vimos o dono da empresa nas galerias de arte, na galeria de arte. De repente, repentinamente. Né?
Conectivo que nos passa uma ideia de ilustração ou esclarecimento, esclarece alguma coisa. E temos que ficar muito atento a esse tipo de conectivo, porque nós usamos sempre, né? Usamos muito ali no nosso dia a dia, só não sabemos que é um conectivo, né? Isto é, ou seja, aliás, né? Ou seja, você está fazendo ali ou um esclarecimento ou então uma retificação daquilo que você disse. Tá? Os estudantes poderão utilizar diversos locais da faculdade durante o evento, ou seja, ele vai explicar, né? Anfiteatro, a biblioteca, o refeitório e o pátio. Então ele está aqui explicando, ele usou um conectivo explicativo, que é o ou seja, para explicar quais são esses lugares, né, na faculdade que os estudantes poderão utilizar. Beleza? Conectivo que nos passa uma ideia de propósito, né, intenção ou finalidade, e aí vocês vão lembrar daquelas adverbiais finais, né? As orações subordinadas adverbiais finais, que tem o intuito que de demonstrar um propósito, uma finalidade, um objetivo a ser alcançado. Com o fim de, a fim de, lembrando que a fim de separado, tá? Não escrevam, por favor, a fim de juntos. Tranquilo? Então, a fim de, com o intuito de, para que, né? Ao propósito. Então, exemplo, com o intuito de ganhar mais votos para as eleições, ou seja, com esse objetivo, com essa finalidade. Qual é o objetivo, a finalidade? Ganhar mais votos na eleição, não é isso? Joaquim divulgou muito o seu trabalho. Para que Joaquim divulgou? Qual foi o objetivo de Joaquim ter divulgado o trabalho dele? Para ganhar mais votos para as eleições. Bom, os conectivos, né, que expressam a ideia de lugar, proximidade ou distância, perto de, próximo a, justo a ou justo de, dentro, fora, mais adiante, aqui, além, acá, acolá, ali, né? São conectivos que nos passam essa ideia de lugar. Eles viveram muitos anos próximo da catedral no centro da cidade, ou então próximo à catedral no centro da cidade. Também é possível essa construção. Conectivos conclusivos, né, ou resumitivos, fazem um resumo e vocês vão lembrar das conjunções conclusivas, né? Portanto, né? Enfim, logo, pois, né? E ali o pois após o verbo, né? Porque o pois antes do verbo é uma conjunção explicativa. Então, muito comum ser utilizado, né, na conclusão de um parágrafo. Tá? Esse tipo de conectivo a gente usa muito quando a gente vai concluir a nossa redação, ali naquela parte da conclusão. Então, sendo assim, né, a gente usa muito esse tipo de conectivo, o conectivo conclusivo. Portanto, logo podemos concluir que são conectivos que a gente usa muito ali no momento da conclusão dos parágrafos. Ou melhor, conclusão da nossa redação. É um parágrafo conclusivo. Tá? Então, em resumo, podemos notar o aumento das taxas alfandegárias durante o período apresentado. Tá? Sendo assim, podemos notar o aumento das taxas alfandegárias durante o período apresentado. Tranquilo? Portanto, logo, beleza? Então, são conectivos que nós usamos para concluir alguma coisa. Bom, os conectivos que nos passam ideia de causa, consequência ou explicação, e aí nós estamos falando sim de conjunções, né, causais, conjunções consecutivas, eles vão passar essa ideia, né, ou explicar, ou o motivo, a causa, ou a consequência, o que gerou a partir da minha oração principal, né, e são os conectivos por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa, são conectivos que vão estar sempre traçando essa ideia para a gente. O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Como resultado, olha a consequência disso. Temos a extinção de muitas espécies. Tá? Então aqui eu usei um conectivo, né, uma expressão conectiva consecutiva, que me deu uma consequência. Conectivos que geram contrastes, oposição, restrição, ressalva. E quando se fala em oposição, vocês vão lembrar ali, né, das adversativas. Mas, porém, todavia, né? São conectivos adversativos, conjunções adversativas. Elas contrariam a minha primeira oração. Eu tenho a minha primeira oração, a segunda oração ela vem para frustrar, tá? Ela vem para criar uma oposição, beleza? Fiz a prova muito bem, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto,
não alcancei uma boa nota. Então, a minha segunda oração frustrou a minha primeira oração. Se você fez uma prova boa, né, uma prova legal, automaticamente você vai entender que tirou uma boa nota. Então, quando você não tira uma boa nota, houve uma frustração, houve ali uma oposição. Por isso que faz necessário o uso de um conectivo adversativo. Beleza? Então, embora, olha aqui, ó, uma concessiva, né? Embora, apesar de, são conectivos concessivos. Embora o Brasil seja um país diverso, podemos encontrar singularidades em muitas regiões do país. Aqui eu usei um conectivo concessivo, beleza? Ideias alternativas, né? E nós vamos lembrar das conjunções sindéticas ou assindéticas alternativa, ou, né? Seja, quer, são conjunções ali alternativas, nos dão alternância, né? Nos dão escolhas. Ou enfrentamos o problema, ou não poderemos mais trabalhar juntos. Ou seja, aqui eu tenho que fazer uma opção. Né? Ali é uma alternância de ideias. Tranquilo? E tantos outros conectivos que nos ajudam muito na hora de fazer uma boa redação, né? Na hora de conectar um período ou um parágrafo a outro. Aqui eu coloquei para vocês um quadro com diversos conectivos, tá? E as ideias que eles transmitem para a gente. Vocês podem estar aí vendo depois, tá? Esse link ele é disponibilizado para vocês. Essas diversas conjunções que nós temos, tá? Diversos conectivos e as ideias que ele transmite. Ideia de contraste, de alternativa, de conclusão, de consequência, beleza? É um quadro aqui gigantesco para facilitar vocês no estudo da conjunção. E eu gosto muito de estudar as conjunções no auxílio ali da redação. Tá? Uma redação sem conjunção, sem esse conectivo, ela fica uma redação feia. Tá? E eu posso até ser ousado e dizer que não tem como você montar uma redação sem uso de conectivo. Tá? Não tem como. Você precisa de conectivo para poder fazer essas ligações entre períodos ou entre parágrafos. Beleza? Então, esse foi o nosso módulo 4, uso dos conectivos. Espero que vocês tenham gostado. Continuem lendo, tá? As conexões, é muito importante e vão ajudar muito a vocês na hora da redação. Fiquem comigo para o módulo 5. Nós estamos finalizando, falta o módulo 5, o módulo 6. Nós estamos finalizando esse módulo completo de redação. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês.